Hello stars! So, are you good at study? I am sure you are. Tenho certeza que você é bom em estudar, afinal de contas você está sentado aí participando dessa aula para logo mais você treinar e depois vir para sua aula de conversação com a gente aqui da Stars. Pessoal, good at and bad at, né, são expressões aí, né, juntamente com esse advérbio que a gente utiliza para falar sobre o que nós somos bons ou sobre o que nós temos dificuldade em fazer, o que nós somos ruim, ou para dizer sobre outras pessoas também. Então, olha só, você tem essa estrutura aqui para, né, você entender. Carol is good at playing piano. She's good at playing piano. Carol is bad at typing. Carol is bad at typing. Então, na primeira sentença eu estou dizendo no que ela é boa em fazer e na segunda que ela é ruim. Então, observe bem, né, essa estrutura dessa frase aqui. Nós temos o que aqui? Nós temos o verb to be, que é justamente o verbo ser e estar. Então, se é o verbo ser, eu sou boa em alguma coisa, você é bom em alguma coisa, Carol is. Então, Carol is, se fosse eu, seria I am. Se fosse você, seria you are good at. Então, para dizer isso, né, para que essa frase funcione, nós precisamos sim do verbo to be, porque é o verbo ser, é o verbo estar, e nesse caso ele está no sentido de ser, no que nós somos bons, né? Então, precisamos do verbo to be, tá? Carol is good at playing piano. Outra coisa que eu preciso que você observe aqui, né? Aqui é o adjetivo good, né? E você tem a versão well, que não utiliza aqui, mas só para lembrar você, ó, perform well. Então, good at é uma coisa que você tem uma boa performance e a palavra boa, né, é well in English. E bad at, né, é uma coisa que você tem uma performance ruim e performance ruim seria badly, tá bom? Só uma curiosidade aí para você saber qual que é o advérbio do adjetivo bad e do good é well, ok? Outra coisa muito importante que eu preciso que você observe aqui agora é nessa estrutura da sentença. Observe que você tem o verb to be, aí você vai escolher entre good at or bad at e depois você vai utilizar o verbo aqui na forma do gerúndio, muito bem, na forma do gerúndio, com ing no final. Você tem uma lista de verbo aí com você, né, da Stars, e nela a gente traz o spelling, facilita bastante, porque você sempre vai ver como que esse verbo então, o spelling, né, é soletrado ali, é escrito em cada uma dessas formas. Então, o gerúndio é o que permanece aqui. Porque em inglês eles não pensam como a gente. A estrutura da frase para eles entendem assim, ó. Carol é boa em tocando piano. É isso que faz sentido na mente deles, na verdade. Pra gente é o quê? Tocar. Mas a gente não utiliza em inglês esse verbo só o play. A gente coloca playing, tá bom? Então, qualquer coisa que você for falar utilizando good at and bad at, você, né, precisa falar de uma ação. Então, sempre vai ser um verbo relacionado à ação, né? Estudar, estudando, play, playing, type, typing, what else? Let me think. Getting, getting, what else? Ask, asking. Então, é um verbo relacionado a uma ação que essa pessoa faz. Então, você vai colocar sempre ele no gerúndio com ing no final. Ficou claro para vocês? Então, você precisa falar quem é o sujeito, no caso aqui é Carol. Você precisa do verb to be, depois da expressão get at, good at or bad at, e depois o verb com ing, ou seja, no gerúndio. E aí sim, né, falar o que se precisar. Porque eu poderia só falar que Carol is good at playing. Ela é boa em jogar. Tô lá na partida e falo, oh, she's good at playing. Você vai entender no que é. Mas eu posso complementar ali com piano. No caso de typing, nem precisa, né? Digitação. She's good at typing. Typing letters, I don't know. Ok? Ficou claro para vocês o uso do verb to be? Ah, pode ser no passado, teacher? Pode. Eu posso falar o quê? Carol was. Lembra do passado do verbo is? É o quê? O passado do verbo is é justamente was. E aí você tem Carol was good at playing piano. Então eu falaria que ela era boa em tocar piano. Provavelmente ela não é mais. Eu poderia falar I was good at playing piano. I was good at typing. Eu era boa, eu era mesmo. Gente, eu era tão boa em typing, agora eu tô meio desacostumada. I was good at typing, né? Então eu era boa em alguma coisa. Você pode falar. Se fosse you, you were, né? You are, you were, ok? Verb to be aí, mais o outro verbo, né, da ação que você está se referindo com ing aí no gerúndio. Uma curiosidade aqui para vocês que eu acho muito importante, e sempre a gente, né, fica em dúvida, bad in bad.
Realmente as duas palavras têm um som próximos, mas não são iguais, ok? A primeira, né, é bad, bad. A segunda é bad, bad. Tem um som de E, né? Já tem mesmo som de E, bad, bad. E a primeira, bad, bad, com somzinho de A. E aí você tem a diferença entre mal, ruim, né? E a diferença de cama, tá? Então, bad, bad, é cama. Bad, bad. O som leve, som aí de A é o que? Ruim ou mal, que é o que a gente está utilizando aqui hoje. Bad at, ok? Ah, outra dica importante para você aqui. Em inglês, quando as palavras terminam com consoante, tá? A gente não adiciona um som de vogal. E em português, muitas vezes a gente, né? Toda palavra nossa termina com vogal. Então, como é que eu vou falar? Dia, day, né? Ok? Cama, né? A gente fala cama. Tem esse som. Em inglês, morre realmente na consoante. Olha aqui. Bad, bad. E aí, morreu o som atrás dos seus dentes. Bad, não é bad, tá? Não tem um som de I aqui. Não tem um som de I aqui. Não existe uma vogal depois desse D. Então, morreu o som aí. Bad, bad, tá? Bad, bad. Morreu aí. É bem próximo o som mesmo, né, gente? Mas fica com essa noção e tenha sempre certeza que com A é ruim e com E é cama, ok? Apesar de serem próximos, tem uma leve nuance aí de A no primeiro e de E no segundo. Mesma coisa aqui, eu quero que vocês percebam pro good, tá? Good. Quando você fala good, morre no D. Então, não existe good. Good não existe, tá bom? Você não pode falar good at, é good. Morreu o som no D. Good, right? Agora, pessoal, olha só. Essa estrutura, você pode utilizar ela na afirmativa, na interrogative e na negative. É totalmente possível você utilizar essa estrutura sobre, né, falar o que a pessoa é boa ou ruim na afirmativa, interrogative e negative. Dá uma olhada aqui. I am good at making my bed. O que eu quero que você observe aí? Você viu good aqui, né? Que não é good, é o quê? Good. E aí você tem o at, making, o ing no final. E aí, eu posso trocar para bad, né? Então, ficaria I'm bad at making my bed. Viu? I'm bad at making my bed. Very good. Eu sou boa, né, em arrumar minha cama. E aí ficou o quê? A estrutura do bad e a frase está no afirmativo, né? Uma frase que afirma, mas que tem uma entonação negativa. Agora, interrogativo, gente. Are you good at cooking? Então, você vê que o verb to be passa para onde? Aqui o verb to be está exatamente depois do sujeito. Então, I am good, certo? E você tem o ing aqui porque esse verbo precisa estar no gerúndio, ok? Very good. E essa frase é o quê? Afirmativo. Quando você vai fazer interrogative, o que você faz? Você traz o verb to be e coloca ele antes do sujeito. Então, passa a ser Are you good at cooking? Are you good at cooking? Ou se não, Are you bad at cooking? Are you bad at cooking? Alright? E aí você tem o quê? Negative. Simplesmente adiciona o not depois do verb to be. Ok? Então, I'm not good at swimming. I'm not good at swimming. Ou se não, você poderia falar I'm not bad at swimming. I'm not bad at swimming, tá bom? E aí você tem entender mesmo, né? Eu não sou ruim. É quase a mesma coisa de I'm good at, né? I'm not bad at swimming, tá bom? Mas enfim, tem essas estruturas. É como eu disse para vocês. Muitas vezes não tem certo ou errado. Tem de fato qual é a intenção da sua fala, o que você quer dizer. E o seu objetivo quando você fala, o objetivo do falante é ser claro, é ser consistente no que ele fala, direto, né? Então, você busca o quê? A clareza. Então, vai depender do seu contexto, se você precisa falar I'm not bad at swimming ou I'm good at swimming, né? E você vê que as duas têm o mesmo sentido, porque se eu falo que eu não sou ruim, então eu sou boa. Então, fica aí na sua opção. Mas você tem aí a versão, né? Dessas estruturas, tanto na afirmativa, na interrogative e na negative, para você fazer a sua escolha. Alright? Agora, gente, vamos falar um pouquinho. Ai, mas eu beber água aqui, porque... Would you like water? Com W-Hates, né? What are you good at? What are you good at? Você poderia fazer uma pergunta utilizando good at. E a estrutura seria essa, tá bom? Sempre ali com a presença do quê? Do verb to be, né?
What are you good at? Você poderia perguntar no passado? Poderia. What were you good at? Ok? What are you bad at? What are you bad at? Do que você é ruim. Agora, eu trouxe para vocês uma frase que talvez você ainda não utilizou, mas se você for fazer entrevista para um emprego, se você for... É mais na entrevista de emprego mesmo, as pessoas sempre vão perguntar essa frase aqui. Ela é bem de RH, ela existe, tá? What are your strengths and weaknesses? Strengths and weaknesses. Seria uma versão assim, melhorada do good at e do bad at, tá? E aí você utilizaria essa palavrinha, strengths e weakness. Weak vem de doente, tá? Ou de fraqueza, né? E strengths vem de força. Então, você poderia trazer quais são as suas forças e fraquezas. Mas, na verdade, o que essa frase quer dizer é assim, ó. Você está numa entrevista de emprego e a pessoa quer saber quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Então, ela vai perguntar para você, what are your strengths and weaknesses, tá? Então, guarda essa frase com você, porque eu tenho certeza que você vai precisar dela quando você for utilizar inglês na sua entrevista de emprego, ou até mesmo quando você for admitido numa faculdade do exterior, porque eles de fato ligam para você, para conversar com você, ou te entrevistam de alguma maneira, né? Pelos meios que nós temos hoje, com telinha e tudo, mas enfim, essa frase, ela é coringa, tá? Todo mundo vai passar por ela. What are your strengths and weaknesses, tá? Vão te perguntar. E aí você vai dizer exatamente no que você é bom, no que você é ruim, no que você tem facilidade, no que você tem dificuldade. Então fica essa frase aí, copia ela. It's very important, okay? You are going to use it someday. Now it's your training time. Get ready to your conversation class, pessoal. Então é isso por hoje, tá? I'm sure you are good at studying. You are very good at studying. Por isso que você tá aqui praticando inglês com a gente. Agora é hora de você fazer os exercícios online para, né, reforçar e memorizar esse novo conhecimento. E eu te vejo na nossa aula de conversação. See you. Bye bye.